Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo? Como vocês? Estamos de volta aqui na Threads para falar um pouco mais do Clássico Atletiba, para repercutir muito mais sobre a opinião desse clássico e para trazer uma análise importante do que é o jogo e do que acontece ao longo da partida, ao longo do Clássico Atletiba, tá? E eu quero falar nesse vídeo sobre o Bruno Zapelli. Vi inclusive o André Fontana publicou um tweet sobre isso que eu discordo completamente. Daqui a pouco aqui na Threads a gente tem o Arena segunda edição para conversar mais sobre o tema também. Mas eu vi muita gente nas redes sociais, na conversa em grupos do WhatsApp do torcedor do Furacão. Eu vi muita gente comentando sobre um jogo abaixo do Zapelli, que não decidiu de novo. Vamos lá, tá? Vamos lá. Primeiro vamos com números do Zapelli, pra gente deixar mais claro possível a situação que aconteceu aqui, tá? O Zapelli tem 3 passes para finalização, 2 deles ele encontra o Leozinho e 1 ele encontra o Mendonça, tá? Quais foram as chances mais perigosas do Atlético no segundo tempo? A batida do Mendonça de fora da área, em que é um passe do Zapelli, que ele domina, bate, a bola desvia e balança a rede pelo lado de fora. O cruzamento do Zapelli da direita para o Leozinho na segunda trave cabecear. Então é mais um passe que gera uma finalização perigosa. E o passe de esquerda do Zapelli por cima da zaga para encontrar o Leozinho do lado direito e ele finaliza de perna direita para fora. Então, 3 passes no segundo tempo para finalização, 3 jogadas mais perigosas do Atlético na partida saíram do pé do Bruno Zapelli. Vamos lá. O Zapelli ainda tem 85% nos passes, 86% no campo adversário, então errou pouquíssimos passes ao longo do jogo. Ele acerta todas as bolas longas que ele tenta, 100% em 4 tentativas. Ele acerta 4 dos 5 dribles que ele tentou. Ele tem 9 recuperações de bola, 9, o que é um número alto, muito alto, tá? E ele ganha 9 de 14 duelos pelo chão, né? O que também é questionado, o Zapelli não tem tanta qualidade defensiva, não é tão firme, mas, cara, ele ganhou boa parte dos duelos que ele tentou e recuperou 9 vezes a bola. Isso tudo em 76 ações com bola. 76 ações com bola. O que é um número altíssimo. Número altíssimo. Para vias de comparação, e eu vou fazer esse levantamento junto com vocês, tá? O Jadson jogou um tempo só, tudo bem. O Jadson teve 26. O Felipinho joga os 2 tempos. O Felipinho tem 52, tá? Então, quase 30 a menos que o Zapelli, né? Se olha para o outro lado, o Josué, que jogou mais de um tempo também, tem 36. Então assim, gente, o Zapelli foi o meio-campista dentro do time do Atlético e dentro do contexto geral do jogo que mais se envolveu na partida, que mais se colocou à disposição de jogar. Então até a crítica batida de que ele não procura o jogo, ele não procura a bola, ele tem que participar mais. Ele participou muito e participou bem. Então qual é a crítica aqui? Se o Leozinho faz o gol em qualquer um dos 2 chutes que ele teve, passes do Zapelli, essa discussão não existia. Mas repara que para essa discussão existir, dependeu de um fator externo ao jogo do Bruno Zapelli, que era o companheiro fazer o gol numa bola que foi bem colocada. Então, é uma situação sim de a gente ter atenção a esse Clássico Atletiba. É um Clássico Atletiba que sim, tem problemas para serem resolvidos pelo Atlético, mas um desses problemas nem de longe foi Bruno Zapelli. E até acho que no segundo tempo ele participa mais e melhor do que no primeiro. Por quê? Porque no primeiro tempo ele está posicionado como meia esquerda e para que essa bola chegue a ele, ele precisa receber essa bola de alguém. E na estrutura que o Atlético tinha, com o Arthur Dias construindo como um zagueiro da esquerda e o Zapelli um médio esquerdo, essa linha de passe não existia. Porque o Arthur Dias estava sendo pressionado e porque o Josué fazia esse caminho para não fazer com que essa bola chegasse, para prevenir com que esse passe fosse colocado. Assim como quando o Felipinho participava, ele também não conseguia colocar essa bola bem para os 2 meias, para o Zapelli e para o Jadson. O que o Boder faz no segundo tempo? Ele mantém os 3 zagueiros, ele tem Portez e Felipinho e ele tem Zapelli e Bruninho como 2 meias. E essa linha de passe passa a existir porque o Zapelli faz esse movimento de dentro para fora. E aí o Arthur Dias consegue começar a encontrar um pouco mais o Bruno Zapelli no campo. Então no segundo tempo ele melhora também, porque depois da saída do Felipinho e a entrada do Cruz, ele vem a ser volante ao lado do Portija, e aí começa a participar melhor em uma função que ele está mais acostumado a fazer, pelo menos a partir do ano passado, que foi a função de camisa 8.
Então algumas coisas a gente tem que entender. Pô, mas ele podia se aproximar mais do jogo, se colocar próximo do zagueiro para receber, e não importa a escalação do Odair. O Odair tem um esquema posicional de jogo, que tem uma estrutura definida e que não compreende com que os jogadores deixem as funções que eles estão fazendo. O esquema posicional, e isso na ideia, na base da ideia de jogo, tem o meia ocupando o espaço do meia, tem o volante ocupando o espaço do volante, tem o ponta, o ala ocupando o espaço do ala. São zonas muito bem definidas a serem ocupadas pelos seus jogadores, porque se importa muito num sistema que tem no posicionamento dos caras o seu principal ponto. Por isso é posicional. E o Zapelli não é liberado para percorrer o campo todo quando está jogando como meia. Se ele é um meia, ele tem que estar na posição de meia no esquema técnico do Odair, no esquema tático do Odair. Então não faz nem sentido a cobrança dele deixar a meia e vir a zaga para construir jogadas e pegar na bola. Não, ele está respeitando a orientação do treinador. Então existem pontos sim ruins do Clássico Atletiba. E ao longo do Arena comentei bastante sobre isso. O Zapelli está longe de ser um deles. Beleza? O que você acha? Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal se você não está inscrito. E daqui a pouquinho a gente se reencontra aqui na Threads. Tem meia cancha, às 2 horas da tarde.